Pessoal, a mais uma aula de biologia. Hoje falaremos então da última parte de zoologia, aves e mamíferos e a história dos vertebrados que controlam a sua temperatura. Acho que essa é a informação mais importante para se levar da aula de hoje. Aves e mamíferos são as classes de cordados, né, que vocês viram já uma parte dos cordados com a professora Nicole, que controlam a sua própria temperatura. E a gente vai ver tudo isso com mais detalhes logo em seguida. Mas antes queria fazer uma revisão rápida com vocês. Deixa eu colocar meu cronômetro aqui, para não me perder no tempo depois. Mas queria fazer uma revisão rápida com vocês. Aves e mamíferos, como todos os cordados, tá, são triblásticos, ou seja, triblásticos é que tem 3 folhetos embrionários, né? Vocês devem ter visto com a professora Nicole. O endoderma, o mesoderma e o ectoderma, tá? 3. Estou gravando. Até vou dar uma conferida, mas está gravando sim. Pode ficar tranquilo. E eles são celomados, então eles possuem celoma verdadeiro, a mesoderme recobrindo, né, cavidade interna. Eles são deuterostômios, tá? Deutero depois, stômios, boca. Então a boca é formada após o ânus no embrião. Tá? Então é uma outra característica importante de todos os cordados, e aves e mamíferos estão incluídos, e eles têm simetria bilateral. Isso eu acho muito interessante, às vezes a gente não para se ligar nisso, mas realmente, né, se a gente fizer um corte na nossa linha medial, a gente vai ver que a gente é bem simétrico, né? Tem de um lado como no outro a gente tem órgãos, né? Os órgãos duplos ou bem no meio os órgãos únicos, né? Então isso eu acho bem interessante até se a gente for pensar. E tanto aves quanto mamíferos têm essa situação. E outras características gerais agora de aves e mamíferos, né, agora sendo cada vez mais específicos, então aves e mamíferos, como todos os cordados, possuem notocorda e cordão nervoso dorsal. Vocês não precisam lembrar esses nomes, que é gnatonostomius, mas só as informações assim, que são vertebrados e possuem coluna vertebral. Eles são gnatosnômios, só que eles têm mandíbula, tá? Então eles têm mandíbula, tanto aves quanto mamíferos têm mandíbula. Eles são tetrápodes, ou seja, eles possuem membros locomotores, né? Tetrapodes, 4 podes, pés, né? Até aves, a gente considera as asas como pés, né? Como membros locomotores. Então, 4 membros locomotores. Claro que a gente tem essas exceções dentro da biologia, mas todos vieram de uma mesma evolução, né? Do mesmo ancestral comum. E eles são amiotos, e essa parte é muito importante, porque isso vai fazer com que eles sejam adaptados ao meio terrestre. Na fase embrionária, a gente precisa de água para que ocorra o desenvolvimento do embrião. E por isso que os peixes, enfim, estão na água, né? Os anfíbios precisam ir à água para se reproduzir. E os répteis, então, com uma novidade evolutiva, trouxeram a cavidade amniótica, né? A água dentro do seu ovo, né? E depois a gente vai ver que os mamíferos desenvolveram também uma outra técnica, que é justamente ter a placenta, depois nos mamíferos placentários, que também vai ter a cavidade amniótica como nos ovos, tá? Então, a gestação, né, dentro dessa cavidade amniótica, no âmnio, tá? Com o líquido, tá? E falando então de aves e mamíferos, a gente nunca pode esquecer da endotermia. Então isso é a parte mais importante que aves e mamíferos, é a característica mais importante que aves e mamíferos compartilham entre si. Eles são endotérmicos. O que significa isso? Eles geram calor internamente por meio de reações metabólicas. Eles podem controlar a sua própria temperatura, eles produzem a sua própria temperatura. Eles não dependem do meio externo, tá? E eles também são homeotérmicos, é um termo diferente, mas que é uma consequência da endotermia. Por quê? Os homeotérmicos conseguem manter a temperatura corpórea estável. E ao produzir a temperatura internamente, mamíferos e aves também são homeotérmicos e conseguem manter a sua temperatura estável independentemente da temperatura ambiente. Então, nesse gráficozinho aqui a gente pode ver, quando a temperatura ambiente está 30 graus, o lagarto tem a sua temperatura corporal aproximadamente 30 graus. O ratinho tem essa temperatura corporal aproximadamente 30 graus também. Quando eu baixo a temperatura ambiente para 10 graus, o lagarto, que é um réptil, que não é endotérmico, ele é ectotérmico,
ele vai abaixar sua temperatura para 10 graus, porque ele não tem a capacidade de gerar calor internamente por meio das suas reações metabólicas. E o ratinho, olha aqui, 10 graus continua tendo a sua temperatura corporal 30 graus, porque ele tem esse mecanismo, tá? Além de vários outros mecanismos, como a presença de pelos, que vai ajudar no isolamento térmico. Ou se está muito quente também, ele mantém a sua temperatura a 30 graus, porque ele também tem outros recursos. Nos mamíferos, por exemplo, glândulas sudoríparas. Tudo isso a gente vai ver mais adiante, tá? Mas isso é bem interessante falar. Por exemplo, se a gente vai querer ficar quentinho no inverno, né? A gente vai pegar uma coberta, né? A gente vai ficar coberto com uma coberta. E não é a coberta que vai produzir calor, né? Não é o edredom que vai fazer, enfim, a gente ficar quente. Nós mesmos vamos produzir o nosso calor, e o que o edredom vai fazer, na verdade, é bloquear a saída desse calor, né? Então ele vai isolar para evitar que o calor se dissipe, tá? Então essa que é a função do edredom, no caso. Então por isso nós somos endotérmicos, tá? Ó, viu como é importante? Até a questão do Enem do ano passado. E falando um pouco agora das aves, né? Eu trouxe para vocês um exemplo aqui de uma ave primordial. Nossa, eu treinei muito antes da aula para falar esse nome, espero que saia agora, tá? Archaeopteryx. Então, Archaeopteryx é uma ave, uma das primeiras aves, tá? Uma ave lá da origem das aves, né? Vocês devem ter ouvido já que as aves são dinossauros do presente, então a gente fala, e se os dinossauros estivessem aqui hoje em dia com a gente? Então, eles estão, né? As aves nada mais são que a evolução dos dinossauros adaptadas para os dias modernos, né? Então, se vocês quiserem ver dinossauros, vocês podem olhar para uma galinha e vão ver um descendente de dinossauros, né? E a evolução das aves é muito interessante, tá? Eu quis trazer esse quadro aqui para mostrar que realmente, quando a gente fala as aves são da família dos dinossauros, tipo, isso tem um sentido. Realmente, as aves evoluíram junto com os dinossauros, tá? E percebam que a gente tem dois grandes grupos de dinossauros, né? E que eles foram evoluindo e aparecendo e desaparecendo através das eras, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Até a gente ter a grande extinção em massa lá, né? A teoria do meteorito, há 65 milhões de anos. E percebam que todos os dinossauros aqui foram extintos, né? Teve a parada da evolução de todos esses dinossauros, que não sobreviveram a essa pressão evolutiva. Porém, tem um grupozinho aqui, ó, que conseguiu passar dessa linha, que parece ser terminal para todos os outros, e aumentou ainda a sua variabilidade depois. E esse grupo é a dos birds, que são as aves. Então as aves, a gente pode dizer que realmente são parentes próximos dos dinossauros, tá? E falando agora um pouco dos sistemas, né? Então a gente vai dividir muito essa aula nos sistemas das aves e dos mamíferos. Então, o sistema esquelético das aves, eu coloquei várias informações nos slides, eu vou focar nas mais importantes, tá? E nas que o Enem vestibular podem cobrar mais. Mas eu quis colocar mais para quem quiser ter curiosidade. Mas as mais importantes é o seguinte: aves têm endoesqueleto ósseo, tá? Elas têm bico sem dentes, então isso é até uma informação, né, que a gente consegue ver com facilidade. Tem um bico sem dentes. Ela tem... E a terceira informação importante para lembrar desse slide, ela tem um externo. O externo é esse osso aqui que fica bem na frente do peito, tá? Então bem aqui, ó, esse osso aqui, esse ossão no caso das aves, tá? E é um externo com quilha, tá? Ou carena. Esse processo grandão aqui, vocês percebem? Ó, olha como é grande esse processo no externo das aves. Isso se chama quilha ou carena. Eu gosto muito do nome de quilha porque lembra uma quilha de navio. E de fato lembra uma quilha de navio. Olha como é grande esse processo, tá? Mamíferos têm esse osso também, o externo. Mas não é tão grande assim. Por quê? Porque as aves precisam voar. E para voar precisamos de músculos muito fortes para primeiro levantar voo e depois para nos mantermos voando, né? Então, as aves têm, né, esse processo bem grande para inserção de grandes músculos peitorais para voo, tá bom? Então, esse é uma informação bem importante sobre as aves.
sobre as árvores, tá bom, sobre as aves. E umas outras... Endoesqueleto. Endoesqueleto é endo interno, esqueleto, esqueleto, né? Então, endo é um esqueleto interno. Eu faço a diferenciação com os insetos, por exemplo, os artrópodes, que tem exoesqueleto, que é aquele esqueleto feito de quitina externo, tá? Então, essa é a diferenciação importante. Mas seguindo, tá? Daí depois tem várias outras coisas interessantes. Deixa eu ver se eu vou ter um tempo pra falar sobre isso. Eu queria falar sobre tanta coisa. O tempo não nos permite. Mas, basicamente, a ave tem bastante vértebra cervical. Ela tem uma clavícula aqui, que é aquela que a gente tem medo que prenda na goela e tal. Ou que pode quebrar, assim, fazer aquela coisinha da sorte também. Mas essas informações são menos importantes. A mais importante é mesmo o externo com quilha, tá? E bico, sem dentes e tal. Depois ela tem um sinsacro aqui, que é um sacro... uma grande massa óssea aqui também, misturando vértebras e tal. Mas isso é bem legal, assim, para quem gosta de animais e zoologia, recomendo dar uma olhada depois. E depois tem essa parte aqui, que é o finalzinho da cauda. Ela tem uma cauda pequenininha, né? Olha como é pequenininha a cauda da ave. E ela tem um pigóstilo, que eu acho muito engraçado esse nome, eu aprendi na veterinária e nunca esqueci depois. Que é onde se inserem as penas da cauda e tem uma glândula ali importante que a gente vai falar logo em seguida. Daí essa glândula cai no vestibular. E percebam que eu coloquei duas palavras basicamente nesse slide, tá? E uma figura, pra falar como é importante essa informação. Ossos pneumáticos. A ave tem muitas características adaptadas ao voo. A ave precisa ser forte para voar e a ave precisa ter pouco peso, pouca densidade. Então, uma adaptação que a ave tem para o voo são ossos pneumáticos. Ossos que são muito ocos, tá? Eles têm ar dentro deles. Eles são pouco densos, tá? Isso faz com que a ave tenha um peso menor, tá? E possa voar, tá? Então essa é uma característica adaptativa das aves muito importante. Ossos pneumáticos, tá? Sistema circulatório. O sistema circulatório das aves e dos mamíferos também é igual, tá? É um sistema um pouco diferente dos que foram vistos anteriormente. É um sistema fechado, tá? Porque o sangue vai se manter dentro do leito vascular. Ele é duplo, eu tenho uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica, e ele é completo. E essa que é a parte importante. O sistema das aves e mamíferos, que a gente vai ver em seguida também, é completo. A gente tem a total separação entre o sangue arterial rico em oxigênio do sangue venoso rico em CO2 e pobre em oxigênio, tá? Então, aqui representado em vermelho o sangue rico em oxigênio e representado em azul o sangue pobre em oxigênio, tá? E a gente tem essa separação muito clara nas aves. O coração, então, tem 4 cavidades e não deixa o sangue se misturar, tá? Então a gente vai ter 2 átrios, um átrio esquerdo aqui e um átrio direito, e 2 ventrículos, um ventrículo esquerdo e um ventrículo direito, tá? A gente vai ter 3 cavidades, um coração tetracavitário, tá? E uma outra curiosidade é que as aves, como os répteis, têm hemácias nucleadas. As hemácias são aquelas células que a gente até falou no sistema BO, lembra na aula de sistema BO, que são células que carregam então o oxigênio. E as hemácias das aves é nucleada, diferentemente dos mamíferos. O sistema respiratório das aves, então, a ave vai ter uma respiração pulmonar, então isso é importante. E o pulmão da ave não é aquele pulmão clássico que a gente sabe dos mamíferos, que é aquele que expande bastante e contrai, né? É um pulmão que ele possui parabrônquios e capilares aéreos. Nada mais é do que vários canudinhos onde passa o ar. E nesses canudinhos vai ter a troca gasosa. O que na verdade vai contrair e tal, né, vai fazer o movimento do ar também, são os sacos aéreos. E a presença de sacos aéreos é extremamente importante para as aves, e eu já marco isso aqui como um caso importante para saber sobre o sistema respiratório das aves. Existem sacos respiratórios anteriores e posteriores. E esses sacos aéreos têm 3 funções principais. A primeira função, fluxo constante de ar rico em oxigênio. A respiração das aves, como tudo adaptado ao voo e o voo exige muita energia, aves precisam muito da respiração eficiente. Então a respiração das aves é muito eficiente também por causa dos sacos aéreos.
Depois, os sacos aéreos têm outras funções secundárias, que é diminuir o peso específico da ave, então deixar a ave mais leve também, com menor densidade para o voo, e termorregulação também. Então, essa troca, né, de temperatura, enfim, de calor com o ar, através dos sacos aéreos, também é relevante para termorregulação. Termo, né, vem de temperatura, de calor, regulação de regular. Então vai regular a sua temperatura corporal, essa é uma das formas. E depois a gente tem um órgão aqui, na bifurcação da traqueia, que se chama siringe. Tá? É um órgão fonador. É fonador, né, da fala, do som, da emissão do som. Então é o órgão que as aves vão usar para produzir o som. Tá? Aqui nessa bifurcação da traqueia e se chama siringe. Agora eu vou ter que mudar, lembra que eu tive que dividir em várias partes? E eu vou ter que mudar agora pro outro slide, mas acho que já apareceu agora. Sistema tegumentar das aves, tá? A ave vai ter penas, essa é uma característica que a gente sabe, mas a gente tem que saber também quais são as funções das penas, tá? A pena principalmente vai auxiliar no voo da ave, né? Então ela vai ter um formato mais aerodinâmico, né? Vai ter um padrão aerodinâmico nas aves, e ela vai auxiliar no voo. Mas não só no voo, como também no isolamento térmico. Então lembrem que as aves são endotérmicas, elas precisam regular a sua própria temperatura, e uma das formas de isolar a sua temperatura, né, a troca de calor, é através das penas. As penas também vão impermeabilizar a ave, né, principalmente através de uma glândula que a gente já vai ver em seguida. E vai ajudar também na camuflagem, dependendo da cor dessas penas, né, da textura dessas penas. E também pode ser um atrativo sexual também, porque vocês podem pensar no pavão, por exemplo. Né? O pavão tem aquelas penas bem exuberantes, que é um processo evolutivo de atração sexual. E daí a pena também tem várias partes, né? Eu também não vou não vou ficar falando tanto disso também, porque é muito nome. Mas é importante saber só que a pena é realmente um processo do sistema tegumentar das aves que é bem complexo, tem várias partes. Tem uma parte que fica aderida à pele, depois tem uma parte, né, que vai, enfim, a raque, né, que é essa bem do meio, e depois vai ter barbas saindo dessa raque e bárbulas depois. Então é um processo bem com várias como é que se fala assim? Que é bem complexo, né? Que tem muitos detalhes. Glândulas uropidianas, tá? Essas glândulas são bem relevantes e tem em todos os livros de ensino médio, então eu acredito que tem uma chance grande de cair também em Enem vestibular. A função dessas glândulas, tá? É a produção de uma substância gordurosa para impermeabilização das penas, tá? Para não a gordura, tá? Ela é apolar, ela não dá para misturar com água, então a gordura vai fazer com que haja a impermeabilização das penas. A água não vai molhar as penas com tanta facilidade. Essa caiu também no Enem do ano passado, viu? Tudo importante. Então a ave vai pegar ali com o seu bico, essa glândula está localizada lá na cauda da ave, tá? Naquela região que eu falei do pigóstilo, vocês lembram que eu falei sobre o pigóstilo? Que não é importante, pigóstilo não é importante, mas glândulas uropidianas são. Então ela vai lá com o biquinho dela, vai dar uma beliscadinha ali naquela glândula e vai passar nas penas. Ela literalmente passa nas penas, assim, vai esfregando nas penas, sabe? E essa glândula é muito importante, principalmente para aquelas aves que têm contato com a água, né? Porque uma ave molhada é uma ave que não voa. E uma ave que não voa, se ela estiver adaptada para o voo e ela não puder voar, é uma desvantagem para ela também. Então, glândulas uropidianas. Estou olhando todo o tempo aqui o tempo. Sistema digestório das aves, não vou me fixar muito nisso também, vocês vão ver um pouco de sistema digestório ainda hoje com a professora Júlia. Mas o sistema digestório das aves é importante saber que é completo e a gente tem 3 estruturas um pouco diferentes das estruturas dos mamíferos, que é a presença de um estômago químico e um estômago muscular. E papo. Então, primeiro a ave vai comer o alimento. Desculpa, pessoal, eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido porque o tempo está quase acabando. Mas eu prometo que eu tento falar tudo. Então, a gente tem um papo, tá? Que é onde vai ter a gente vai armazenar o alimento. Depois um estômago químico, onde vai ter as reações enzimáticas, que se chama proventrículo, mas isso também não é tão relevante.
E depois a gente tem um estômago muscular, que é a moela. Vocês já devem ter ouvido falar em carne de moela. A moela, então, é um estômago muscular e vai fazer a trituração desse alimento, tá bom? E a ave depois vai ter várias estruturas também do sistema digestório até chegar na cloaca. E isso é muito importante. É na cloaca onde vai sair, então, os restos da digestão. E é na cloaca também que vai sair os restos também do sistema excretor, tá? Então, sai tudo numa pasta, tá? A ave não tem ânus, por exemplo. Tudo sai na cloaca. Tanto o sistema digestório, quanto o sistema excretor, quanto o sistema de reprodução também. Então, a ave vai ter rins. Os rins, então, vão estar ligados a ureteres. E esses ureteres vão sair lá na cloaca. A ave não tem bexiga. Por que a ave não tem bexiga? A ave não tem bexiga porque não seria vantajoso para ela ficar guardando um monte de líquido interno se ela quer reduzir o seu peso. Então a ave não vai ter uma excreta com um componente nitrogenado que seja muito solúvel em água. E esse componente que não é muito solúvel em água é o ácido úrico, que é muito mais vantajoso para as aves, tá? Então, a principal excreta nitrogenada das aves é o ácido úrico. Informações importantes desse slide, então. Aves têm rins, que vão direto, então, através dos ureteres para a cloaca, ausência de bexiga urinária e a principal excreta nitrogenada é o ácido úrico. Aves também vão ter um sistema reprodutor, né? Então a gente vai ter, da mesma forma, testículos, epidídimos, canais deferentes, mas é importante saber que tudo leva à cloaca, né? Sabe aquele todo caminho leva a Roma? Todo o caminho da ave leva à cloaca, sai tudo na cloaca. E a ave também, né? Isso eu acho muito interessante, queria falar um pouco mais sobre isso também, mas ela vai ter então um ovário, que vai produzir a gema, tá? Depois passa por um oviduto, onde vai ter a fecundação e a produção da clara. Depois chegamos no útero, onde vai produzir a casca do ovo. Por fim, a vagina vai expulsar o ovo através da cloaca. Então, tudo sai na cloaca, tá? A fêmea tem o sistema digestório apenas do lado esquerdo, mas isso também não é tão relevante. Mas esse que é o sistema reprodutor das aves. E o ovo. O ovo vai ter a função de proteção e nutrição do embrião. Ele é composto de várias coisas, tá? Várias partes importantes, que eu gostaria muito de passar uma a uma com vocês, mas falta 10 minutos para terminar essa aula e a gente ainda tem que ver os mamíferos, então infelizmente hoje não vai dar, mas depois se quiserem perguntar qualquer coisa pro WhatsApp, podem me perguntar, tá bom? Ou por e-mail também. E agora a gente vai falar um pouquinho dos grupos das aves também, para finalizar, e esse slide não vai aparecer. Vocês enxergam esse slide? Pra mim não tá aparecendo. Agora tá. Então a gente vai ter as ratitas. Tá. Agora deve ter aparecido. A gente vai ter as ratitas, que são aquelas aves que não possuem aquela quilha tão grande, tá, no externo. E são aves que não voam normalmente, né, como avestruzes, emas, kiwis. E depois as carenatas, né, que vão ter aquela quilha, vão ser aves normalmente voadoras, com exceção do pinguim, que não voa, mas ele usa essa força para nadar, tá? E as outras aves do grupo carenatas voam. Tá, e agora vamos falar dos mamíferos, tem 10 minutos para os mamíferos. Mas, certo. Os mamíferos, então, um exemplo de mamífero, então, é o Morganocodon. É um dos primeiros mamíferos a aparecerem, tá? Ele viveu na época lá dos dinossauros, conviveu com os dinossauros. Mas a gente pode ver que os mamíferos conseguiram dar o seu salto evolutivo, né, a sua variabilidade após a extinção dos dinossauros. Olha aqui como aumentou a variabilidade de mamíferos. Então, normalmente os mamíferos eram menores, mais simples, porque o nicho ecológico que os mamíferos ocupam hoje em dia era ocupado pelos dinossauros. Então, depois, né, da extinção dos dinossauros, os mamíferos então conseguiram aumentar a sua variabilidade. E os mamíferos, então, falando do sistema esquelético, né, também tem sistema de endoesqueleto ósseo, como as aves, tá? E eu acho que a informação mais importante para se guardar do sistema esquelético dos mamíferos é que eles são heterodontes, heterodiferentes. Então, os dentes têm tipos diferentes. Então, os mamíferos vão ter incisivos, caninos, pré-molares, molares. A gente vai ter, nós mesmos temos dentes de formatos e funções diferentes. E esses dentes até vão diferenciar até pelo
pela alimentação do animal, né? Então isso é uma característica dos mamíferos. O sistema circulatório é exatamente igual na das aves, tá? É fechado, tudo dentro do leito vascular, ele é duplo, tem uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica. Ele é completo, então eu tenho, né, a separação do sangue sem pouco oxigenado do sangue oxigenado. E o coração é tetracavitário, 2 átrios, 2 ventrículos, e as hemácias agora são anucleadas, elas não possuem núcleo. Quando as hemácias maturam nos mamíferos, elas perdem o seu núcleo. E o sistema respiratório dos mamíferos, então, duas informações importantíssimas. Lembrem disso. Os mamíferos têm pulmões mais elásticos, eles vão expandir, né? Com alvéolos pulmonares, que são esses saquinhos aqui, olha, onde vai ocorrer as trocas gasosas. Isso no pulmão. O pulmão é feito de alvéolos pulmonares. Isso vai ser visto com mais detalhes depois na fisiologia. E os mamíferos vão ter a presença do músculo diafragma. Então é esse músculo aqui que fica na base do pulmão dos mamíferos, e esse músculo vai dividir a caixa torácica do abdômen. Ah, na melhor matéria, é verdade. Junto com genética. Vai dividir a caixa torácica do abdômen e vai então permitir a respiração, porque esse músculo então contraindo, né, e expandindo vai fazer com que a gente tenha a inspiração e a expiração. Tá? Então o diafragma permite a respiração dos mamíferos e os mamíferos que possuem diafragma e pulmão com alvéolos pulmonares. O que vem por aí? Sistema tegumentar, então a gente vai ter a presença de pelos dos mamíferos, com função de termorregulação, camuflagem, proteção, até percepção sensorial, aquelas vibriças, né, os bigodinhos, são para percepção sensorial. E os mamíferos também vão ter glândulas sebáceas na pele, com função de lubrificação dos pelos e da pele, e glândulas sudoríparas, com função de produção de suor. O suor vai fazer, então, com que acumule água, né, na pele, e essa água, ao evaporar, vai liberar calor. Então é um sistema também de termorregulação dos mamíferos. Sistema tegumentar dos mamíferos: pelos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas. Vamos continuar. Mamíferos possuem glândulas mamárias, né? Essa é uma informação bem difundida. E as glândulas mamárias, então, são super importantes, não esqueçam disso. Elas são glândulas exócrinas. Vocês vão ver isso também hoje, eu acredito, porque vocês vão ver sobre glândulas, né, sistema endócrino. Mas então, são glândulas exócrinas, então elas vão produzir leite, vai ter uma filtração do sangue, produção de leite, tá? E esse leite vai nutrir os filhotes até que sejam capazes de digerir outros alimentos. Então esse leite é importantíssimo para o desenvolvimento infantil, né, cedo da vida dos mamíferos, tá? Glândulas mamárias mamíferos, isso aqui é bem importante. Mais coisas, vamos ver. Sistema digestório, tá? Sistema digestório vocês vão ver bem específico sobre os mamíferos, né? Mas os mamíferos então vão ter o esôfago, o estômago, né? Intestino delgado, intestino grosso, reto, e vai finalizar no ânus. Então o sistema digestório começa na boca e finaliza no ânus. E é interessante comentar que existem várias diferenças entre os tratos digestivos dos mamíferos. Então, por exemplo, ruminantes, eles têm um estômago dividido em 4 compartimentos, né? Então, e dentro dos próprios mamíferos, tem mamíferos que têm um sistema, intestino grosso muito avantajado, tem uns que têm um intestino grosso menor, tem uns que têm um estômago de uma certa forma, com glândula até certa parte, então tem muita diferença entre os mamíferos do sistema digestório. Mas a fórmula é basicamente essa. E vocês vão ver com mais detalhes hoje. Ai, vamos ver que horas. O tempo eu não consigo com o tempo. Tá. Depois a gente tem, né, os mamíferos vão possuir rins, ureteres, e os ureteres vão levar a bexiga. Então os mamíferos vão produzir urina, tá? E depois a bexiga libera a urina através da uretra, tá? Então a gente tem a saída da urina através da uretra. Então os mamíferos têm bexiga e a principal excreta nitrogenada dos mamíferos é a ureia, que é mais solúvel em água, tá? Então ureia. Aves, ácido úrico. Mamíferos, ureia.
E agora a gente chega nas classes de mamíferos, tá? Então os mamíferos, eles podem ser monotremados, um exemplo é do nosso querido ornitorrinco, ou écnidas também, então tem 4 espécies de écnidas, depois eu posso trazer uma foto, que são exclusivos da Oceania, né? E então eles vão ter pelos e vão produzir leite, por isso que são mamíferos, só que eles não vão ter dentes, então esse é o grupo mais diferente dos mamíferos, né? Eles são mamíferos porque eles têm pelos e produzem leite, mas eles não têm dentes nos adultos, eles não têm mamilos e eles não têm estômago, tá? E eles vão ter cloaca, como as aves, como os répteis. E eles vão botar ovos, eles são ovíparos, tá? Então, monotremados botam ovos, tem cloaca, não tem dentes os adultos, não tem mamilos e não tem estômago, mas tem pelos e produzem leite, tá? E um ornitorrinco aí, como exemplo. Depois a gente tem os marsupiais. E os marsupiais... Ah, o leite sai por algumas glândulas. Eles têm as glândulas mamárias, só que ele não tem o mamilo especificamente. É tipo uns... Não sei se é o correto falar assim, mas é tipo um suorzinho que sai, sabe, do abdômen. Então ele tem a glândula mamária, só que ele não tem o mamilo em si. Depois os marsupiais, tá? Eles são vivíparos, ou seja, eles têm a gestação, só que o desenvolvimento termina no marsúpio. O marsúpio é essa dobra de pele aqui, ó, que vai guardar, então, glândulas mamárias, tá? Forma uma bolsinha. E, então, é onde o filhote vai terminar o seu desenvolvimento. Então, o que acontece? Os filhotes têm lá o seu desenvolvimento, alguns dias, poucos dias, eles nascem dessa forma meio embrionária ainda, né? Eles parecem um feto ainda. E eles vão o quê? Eles têm esse sistema locomotor bem avantajado já para um filhote desse tipo, né, embrionário praticamente, e eles vão escalar a mãe até chegar nessa bolsa, que é o marsúpio. E chegando no marsúpio, eles vão terminar o desenvolvimento lá, eles vão então mamar, tá, o leite a partir dali, e eles vão continuar o seu desenvolvimento, então, através do leite materno, tá? Os marsupiais, eles têm uma placenta muito rudimentar, por isso que eles não acabam completamente seu desenvolvimento no útero. Eles vão sair do útero, tá? E vão continuar seu desenvolvimento no marsúpio. Então, muito importante, marsupiais possuem marsúpio, que é essa bolsa, e a finalização do desenvolvimento ocorre nessa bolsa através da ingestão de leite das glândulas mamárias localizadas ali, tá? Representantes canguru, diabo da Tasmânia, koala na Oceania, e a gente tem o gambá, que é o maior exemplo de marsupial aqui na América do Sul. E finalizando então essa aula, os placentários, tá? Eles são animais vivíparos, então animais que geram, né, no útero, então, né, vivíparos que eles não botam ovos, no caso, né, o animal já nasce da mãe sem o ovo, né, com placenta verdadeira definitiva, que a gente chama de coriolantoide, tá? Então é uma placenta definitiva. E o desenvolvimento, então, ele é completo no útero, o filhote já sai bem mais desenvolvido, óbvio que ele vai mamar depois, mas ele já sai muito mais desenvolvido do que nos marsupiais, é uma placenta realmente definitiva, e ele tem uma íntima associação, tá, de maior duração com a mãe, porque ele fica um tempo relativamente maior no útero, né? Então, a gravidez é muito importante para os placentários, tá? E abrange cerca de 90% dos mamíferos em todo o planeta. E agora a gente já finaliza. Então a gente tem vários grupos de placentários, eu ia combinar com vocês falar um pouquinho sobre cada um, mas vocês têm acesso também a esse material, tá? Então, aqui está. Então, a gente tem vários tipos, só comentando, né? Tem desde humanos, lobos, né? Os que a gente conhece mais, quanto morcegos, que são mamíferos voadores. A gente tem mamíferos aquáticos. Ah, mamíferos estão no meio aquático? Estão. Baleias, golfinhos, são mamíferos. São placentários, tá? E vários outros, né? A gente tem todos os tipos, mamíferos estão em todos os lugares, tá? Depois tem um pouco de sistema reprodutor, que eu vou deixar para a parte de fisiologia também, que vai ser dado depois, porque o nosso tempo já terminou, na verdade. Mas então vai ter então, o útero, né, tudo direitinho, para ter o desenvolvimento fetal. E daí também, da mesma forma, os machos vão ter testículos e tudo também, né? E a gente vai ter então a vulva, que é o canal que vai ser tanto da excreta quanto do sistema reprodutor.
e a uretra, né, no macho, através do pênis, para tanto o sistema reprodutório quanto o sistema excretor. E finalizando o último slide, a placenta, tá? Tem função de proteção, nutrição, respiração, excreção e secreção hormonal, tá? Então, todo o desenvolvimento desse embriãozinho aqui vai ocorrer através das trocas que ocorrem entre a mãe e o embrião em desenvolvimento, tá? Então, o embrião vai respirar através da placenta, vai se nutrir através da placenta, vai estar protegido através da placenta, e a placenta também tem uma função importante hormonal também, tá? Então, isso para a aula de hoje, pessoal. Terminamos com 2 minutos de atraso, 3 minutos de atraso. Mas é isso aí. Queria agradecê-los muito, pedir perdão pela pressa final, mas foi necessário para conseguirmos terminar esse conteúdo. E deixo aqui então 2 animaizinhos, né? Uma espécie mamífera e uma espécie de ave, que se vestiram pro Halloween agora que teve. E muito obrigado, pessoal. Foi um grande prazer estar com todos vocês hoje, novamente. Tava com saudades. E é isso aí. Valeu, gente.